Paz e bem, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Frei Acácio. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos o Espírito Santo para que Deus, que sempre nos acolhe em seu amor e em sua bondade, nos ajude a crescer na fé, para que nossos pensamentos, sentimentos e ações sejam semelhantes aos pensamentos, sentimentos e ações de Jesus. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. O tema do nosso encontro hoje é o abraço da cura, São Francisco e o leproso. O objetivo deste encontro é refletir alguns aspectos importantes deste encontro decisivo entre Francisco e o leproso. E no dia de hoje, quem vai nos ajudar a fazer esta reflexão é a nossa irmã fraterna Terezinha Simão, ela que é conselheira do 2º Distrito da Ordem Franciscana Secular aqui de São Paulo. Seja bem-vinda, Terezinha, agora é com você. Irmãos e irmãs, paz e bem. Meu nome é Terezinha Simão, eu sou da Fraternidade de Santo Antônio de Paraibuna e estou no momento como conselheira do 2º Distrito. E hoje, aqui com vocês, para fazer uma pequena reflexão de uma passagem muito preciosa da vida de São Francisco de Assis, que foi o seu encontro com o leproso e o abraço de cura. Francisco, no testamento escrito pouco antes de sua morte, nos deixou esta declaração: o Senhor permitiu-me começar a minha conversão, de modo que ainda vivia nos meus pecados e não podia suportar sem repugnância a vista dos leprosos. Mas o Senhor levou-me adiante deles e me compadeceu. Na Idade Média, os leprosos ocupavam uma posição muito particular entre os doentes e os pobres, e eram objetos de piedosa solicitude em vista de uma passagem na qual, depois de socorrido nos braços de um monge, que o envolverem na sua capa e o levar até o convento. Ali, ainda nos braços do monge, o leproso se transfigurou no próprio Jesus. E antes de subir ao céu, o abençoara e lhe dissera: não te envergonhastes de mim na terra, e não me envergonharei de ti no céu. Existiam lugares chamados leprosários em toda a Europa e na Itália também, nos arredores de Assis, entre Assis e a Porciúncula. E Francisco passava muitas vezes por esta casa nos passeios que dava. Aceitava a ideia de socorrer os leprosos, mas com a condição de fazer por intermédio de outro. E quando o vento soprava do lado do hospital, o cheiro era horrível, né? E chegava até Francisco. E ele desviava o rosto, tapava o nariz com os dedos. Esta era a sua principal fraqueza. Um dia, quando invocava Deus, conforme era o seu costume, foi-lhe dada uma resposta. Francisco, todas as coisas que os teus sentidos amam e desejam devem ser desprezados se queres reconhecer minha vontade. E quando estiver neste caminho, tudo que antes te era doce e amável
deve se tornar amargo e insuportável. E tudo que detestavas, deve se tornar grande doçura e inefável alegria. Foi num desses encontros que o primeiro impulso foi o de fugir, o mais depressa possível, mas que, vindo à mente as palavras que lhe haviam sido dirigidas, com um poderoso esforço sobre si mesmo, ele desceu do cavalo e aproximou-se do leproso. Beijou-lhe as mãos chagadas e o abraçou. Depois, não sabia nem como montou no cavalo. Toda a sua alma tremia de emoção. O Senhor também cumpriu sua palavra, pois a doçura e a felicidade e a alegria corriam como onda em todo o seu corpo, em todo o corpo de Francisco. Então podemos entender que o abraço entre Francisco e o leproso foi de cura, não só física, mas da alma, do coração. Aquele irmão excluído da sociedade, impedido por severas leis, isolado de tudo e de todos, tendo que se mortificar com todos os seus sentimentos. Quando recebeu o abraço, carinho, afeto e aproximação do outro, teve muito alívio. O que sentiu não podemos descrever. E também Francisco saiu vencedor e triunfante. Então podemos entender que o abraço entre Francisco e o leproso foi de cura, não só física, mas da alma, do coração. Não era mais escravo de si mesmo. Conseguia se dominar, e quanto mais duro era esse combate, mais profunda e mais forte era a paz e a consolação que ele sentia. Principalmente na sua conversa com o Senhor. Olhando para os nossos dias, vemos que o isolamento a que nos obrigamos por causa da pandemia, do coronavírus, é tão menor do que os leprosos nela submetidos. As nossas chagas são bem menores. E, no entanto, sentimos uma dificuldade tão grande de aceitação quando temos à nossa frente solidariedade, esperança fraterna e muitas possibilidades. Fraquejamos diante de coisas pequenas. Então chegamos a pensar que precisamos sim de cura, de nossas vaidades, da nossa autopiedade, dos nossos medos, nossa falta de caridade, e nos aproximarmos mais do que o Evangelho ensina. Por exemplo, no texto bíblico de São Marcos 1, 40, 45, o Evangelho indica que Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. E o contato é sinônimo de calor, afeto, atenção, presença e segurança, e ternura. Também expressa reconhecimento e segurança. Precisamos tocar sem ser tocados para viver. Necessitamos uma espiritualidade que se enraize em nossas mãos. O leproso se abre diante de Jesus que o toca. Que poder tem em nossas mãos quando estendemos cheias de bênção? Que força curadora quando aprendemos a tocar com ternura, a tocar despertando essa vida profunda debaixo da pele. Somos um pouco como o leproso e podemos nos reconhecer em seu desejo de cura e de abundância de vida. E todos podemos também ser como Jesus para os outros, assim como foi Francisco. Quando nosso olhar está livre de preconceito, nossas mãos se estendem para quebrar distância e nossa voz capaz de tocar com calor a vida profunda e escondida dos outros. Podemos também sentir a paz de Francisco, a confiança, a alegria e o amor verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Altíssimo, glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei-me, Senhor, que eu vos conheça muito, a fim de que eu cumpra o vosso santo e verdadeiro mandamento. Paz e bem.
Irmãos e irmãs, paz e bem. Mês de outubro dedicado à comemoração de São Francisco, Nossa Senhora da Aparecida, e é o mês missionário, mês em que a Igreja aprofunda as missões. E nós, franciscanos seculares, devemos ter presente qual é a nossa missão na Igreja. A apresentação do livro Liturgia Diária nos traz, no último parágrafo, um tema: 3 olhares, uma mesma Mãe Aparecida de Nazaré, do Rosário ou tantos títulos, a ela atribuída pela devoção do nosso povo. Isso faz com que o mês de outubro seja mariano para todos nós. Mas ainda a Virgem Maria é a estrela evangelizadora e nos lança ao desafio missionário, para que cada pessoa descubra seu lugar na Igreja. Sua missão é também ocasião para colocar em relevo o trabalho missionário realizado por tantos irmãos e irmãs, para o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, apoiando de todas as formas, com a oração e o sustento material. Quem está nas frentes de trabalho pelo reino de Deus e pelo crescimento da Igreja, também em nosso nome. A nossa regra franciscana, no 2º capítulo, A Forma de Vida, nos presta uma homenagem também à Nossa Senhora, a qual São Francisco era o grande devocionário da Virgem Maria. Ele nos diz: a Virgem Maria, humilde serva do Senhor, disponível à sua palavra e a todos os seus apelos, foi cercada por Francisco de indizível amor e foi por ela designada patrona e advogada da sua família. Que os franciscanos seculares testemunhem a ela seu ardente amor pela imitação da sua incondicionada disponibilidade e pela prática de uma oração confiante e consciente. Paz e bem. Franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Vou sair pelas ruas, pelas praças, vivendo o evangelho com fervor. Ser irmãos, filhos, esposas, pais e mães, fazendo a vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Pai Francisco, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Entre os becos, na avenida ou em cada esquina, ser
franciscanos com ousadia e sem demora, ser uma ordem penitente a caminho, ser no século filhos da misericórdia. Ensina-nos, ó Mãe Clara, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser, paz e bem fazer acontecer.